Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin, eu sou arquiteta e urbanista, formada em mais ou menos há um pouco mais que 2 anos. E eu vim contar pra vocês hoje a verdade que não me contaram sobre como seria a vida pós-formado, né? A gente vê toda aquela, a gente idealiza, tem grandes expectativas, mas como de fato é ou foi pra mim. Eu vou falar a partir da minha experiência. Óbvio que cada pessoa tem uma experiência única, mas dentro da minha experiência foi assim que aconteceu comigo, né? E eu acredito que boa parte das pessoas. Pode ser que um colega que tenha se formado comigo tenha seguido um caminho completamente oposto, tenha dado tudo certo pra ele, mas pra mim não foi bem assim. Comecei com muita insegurança. Eu achava que tudo aquilo que a gente aprendeu ali, naquelas aulas de urbanismo, nas aulas de arquitetura, que tudo aquilo eu não iria conseguir aplicar de certa forma. Por quê? Porque a gente vê, pelo menos a gente tem vários projetos de arquitetura, né? A gente começa com os pequenos ali, a gente constrói uma casa, a gente faz projeto de uma casa e tal. E lá pra frente a gente já tá fazendo grandes projetos. É rodoviária, é um bairro, enfim, é muita coisa macro e que acaba você tendo aquela sensação de que você não vai conseguir reproduzir aquilo de fato. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha, de insegurança, de não saber se eu sabia fazer de fato tudo aquilo que eu estudei durante 5 anos. A gente de fato não aprende tudo na faculdade, tá? Coisas que eu aprendi depois me acrescentaram muito. Então, eu fui estudar um pouco de marketing, eu fiz o possível para aprender muito mais sobre a arquitetura de interiores, que é hoje o que eu acabo fazendo muito mais dentro do escritório. Eu vi ali também algumas coisas sobre gestão, eu fui atrás de curso de gestão para poder gerenciar, para ser uma boa empreendedora, conseguir cobrar da forma correta. Então, sim, a gente sai para o mercado de trabalho cru, sem saber de fato como vai ser, se vai dar certo, se é aquilo mesmo. Começando por essa parte de insegurança, começou que quando eu fazia faculdade, eu falava assim para todos os cantos: eu nunca vou ter um escritório, eu prefiro ir fazer concurso, ser concursada e tudo mais. E aí a gente cai na realidade que talvez a gente não vai ter tanto tempo assim para estudar para concurso, não é mesmo? A gente vai precisar de dinheiro. Eu fui bolsista ao longo dos anos, né, dos 5 anos de arquitetura. Então, quando eu saí, tinha aquela necessidade, meu Deus, eu preciso de dinheiro para sobreviver, de fato. Porque por mais que eu já era casada, né, eu casei durante o curso de arquitetura e tinha o meu marido como apoio, não era o que eu almejava, né? Eu estudei tanto, por que eu não posso ter o meu próprio salário, meu próprio dinheiro, a minha própria independência? Então, por isso, eu ficava um pouco tanto como preocupada. Com essa parte da insegurança, ela se manifestou muito porque eu não consegui fazer isso sozinha. Eu fui atrás de alguns amigos que poderiam fazer um escritório junto comigo, né? Uma sociedade. Que não deu certo, né? A gente tinha incompatibilidade mesmo de coisas que a gente queria seguir ali, os rumos que a gente queria traçar. Cada um deles, dos outros sócios, tinha suas profissões. E acabava que a gente não tinha aquilo não era uma prioridade para eles como era para mim. Então, depois de alguns meses, eu acredito que 7 meses, se eu não me engano, a gente acabou rompendo essa sociedade e eu fui seguindo sozinha. Nesses 7 meses, assim, projetos foram muito difíceis. Depois eu posso até contar como foram, como chegaram os primeiros projetos para mim mesmo, né? Como foram esses primeiros projetos. Então era como se fosse uma muleta, sabe? Eu usava aquilo como muleta porque eu tinha segurança, porque eu achava que eu não ia saber projetar e que aquelas pessoas poderiam agregar pra mim, como agregaram durante esses 5 anos de faculdade, né? Isso é fato. Eram minhas pessoas que faziam um grupo comigo, que estavam ali durante o curso, enfim. Continuamos amigos, tá? Não é porque a sociedade acabou de uma forma péssima. Esse primeiro ano, a coisa que eu fiz foi entrar na terapia, porque eu encontrei muita dificuldade em acreditar em mim mesma, em acreditar, em entender que todo mundo tem um começo. Eu achava que iria ser muito rápido, que os clientes iam aparecer, porque eu estava aparecendo no Instagram, e não é assim. É tudo uma questão de tempo. Nada acontece de uma hora para outra, ninguém começa no topo da escada, de degrau por degrau que a gente começa. Então eu precisei entender tudo isso e a terapia me ajudou muito porque facilitou com que eu entendesse
o que eu queria e o que eu não queria. Foi até por causa da terapia, depois que eu terminei, eu resolvi acabar com a sociedade, né? E trilhar isso sozinha. Eu coloquei uma carga muito grande em mim, eu coloquei responsabilidades muito pesadas sobre a minha pessoa. Então, eu me cobrava muito, então tinha dias que eu chorava muito, que eu não entendia, né? Eu achava que eu tinha perdido todo o meu tempo na faculdade, gostando muito do curso, gostando muito do que eu fiz ao longo desses 5 anos, né? Mas eu achava que teria sido um tempo perdido pra mim, exatamente porque nada do que eu imaginei, nada do que eu me propus, nada do que eu queria estava de fato acontecendo. Então, acaba que a gente tem essa expectativa muito grande e essa quebra nos causa uma frustração gigante, que às vezes a gente pode ser que a gente não saiba lidar de fato com nada disso. Bom, eu gostaria de dar então alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido no começo para que tivesse acalmado um pouco mais o meu coração e me feito esperar, mas também agindo, né? Porque se ficar sentado na cadeira, nada vai acontecer. Você precisa estudar, você precisa ir atrás, não vai dar certo, tá? Nada cai do céu, o projeto não cai do céu, tá? Quem não é visto não é lembrado, então você precisa sim ir atrás pra poder se colocar no mercado, porque senão ninguém vai saber o que você faz da vida, tá? O primeiro desses conselhos é, não espere sentado. Vá atrás, levanta esse bumbumzinho aí da cadeira e vá atrás de estudar um pouco mais pra complementar, pra que você se sinta menos inseguro, porém não espere ficar perfeito, porque não dá pra esperar ficar perfeito pra poder agir, ir atrás do que você precisa, ir atrás dos projetos, ir atrás de clientes, tá? Crie um portfólio. Ah, Yasmin, eu não tenho clientes. Crie um portfólio. Você tem um ambiente na sua casa que você pode fazer isso. Foi as coisas que eu fiz. Eu aproveitei os ambientes da minha casa, aproveitei os ambientes da casa da minha tia, fui projetando e estudando, entendendo como que aquilo poderia funcionar. E assim eu tive os meus primeiros projetos para poder mostrar, montar um portfólio e apresentar no meu perfil do Instagram. Faça cursos. Então vai atrás de curso de marketing, vai atrás de curso de gestão. Você precisa saber muitas coisas. Arquiteto é muito multifuncional, porque a gente precisa saber vender, a gente precisa saber criar, a gente precisa saber gerenciar, a gente precisa saber cobrar, a gente precisa fazer contrato. É muita coisa, entendeu? É um combo de coisas que você não aprende na faculdade e você vai aprender na prática, mas vai ser muito mais uma caminhada muito mais fácil se você investir em cursos que te ajudem nesse tipo de processo. Então, comece. O primeiro passo é começar, não tem jeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: vencedores são aqueles que nunca desistem. Os perdedores são os que nem tentam. Então, se você precisa, você quer vencer, se você quer ir atrás disso, por favor, tente. Não se dê por vencido, se realmente você gosta dessa profissão, que foi o meu caso, né? Eu gosto muito da profissão, hoje eu sou muito mais apaixonada, consegui vários clientes através do Instagram ali, apresentando e mostrando o meu amor por essa profissão, e hoje eu tento ao máximo ainda lidar com essa ansiedade, porque não é todo mês que entra cliente, tá? É uma coisa muito complexa, mas depois a gente pode até fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, mas tudo precisa de paciência e não desistir, porque é assim que a gente vai vencer, um dia de cada vez. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo pra me incentivar e continuar trazendo vídeos, tá? E comenta aqui também qual foi a sua experiência como recém-formado. Eu quero saber como foi, pra gente poder conversar, bater esse papo, entender e dar essa perspectiva pra pessoas que vão se formar daqui a um tempo.